tentar explicar a minha ideia, né? Vamos olhar para o grau do polinômio mínimo. Então, vamos olhar assim, K igual a grau do polinômio mínimo. Bom, se o grau for 1, qual é a primeira propriedade do polinômio mínimo? É que se eu olhar para o operador PT de T, isso é zero. Bom, imagina que se o grau, vamos dizer, o que acontece K igual a 1? Bom, o que significa isso? Significa que PT de x, bom, a gente sabe que além de anular T, o polinômio mínimo tem o termo de maior grau com coeficiente 1 e é o polinômio de menor grau entre os que anulam T. Então, no caso, se o grau é 1, significa que esse cara daqui é igual a x menos um certo lambda. Mas, por outro lado, a gente sabe que PT de T aplicado em qualquer V é igual a zero. Para todo V em V. Mas isso significa o quê? Que T menos lambda identidade em V é igual a zero para todo V em V. Bom, como o nosso espaço é de dimensão maior que zero, existe um V não nulo no nosso espaço, e isso aqui está dizendo que T de V igual a lambda V. Então significa que eu achei um autovetor, e aí o V, está aqui o zero, está aqui o V, o espaço dos múltiplos de V, que é essa reta aqui, quando eu aplico T, vamos dizer, se eu pegar aqui um vetor TV, aí eu fizer T de TV, isso aqui vai ser T de V, porque T é linear, e isso aqui vai ser T lambda V, que é um múltiplo de V. Então, está aqui. Tem uma coisa que garante que o polinômio aqui, lambda é zero? Não, se o lambda for zero, só está dizendo que T é identicamente nulo. Né? Tudo bem. Tá, se o lambda for zero, está dizendo que T de V é igual a zero para todo V. Mas zero é um autovalor válido. Não tem problema. A gente não gosta muito quando tem um autovalor zero, porque significa que a T não é uma bijeção, fica mais feinho, mas acontece. Existe. Então, o fato do lambda ser zero só diz que, nesse caso, T se anula, ou que a gente vai ter um autovalor nulo. Então, caso K igual a 1, está tranquilo. Vamos pensar o caso K igual a 2. Bom, K igual a 2, o nosso polinômio, então, o PT de x vai ser alguma coisa do tipo x2 mais bx mais c. Isso daqui pode... Vamos dizer, a gente tem um caso em que B2 mais x2 mais bx mais c se fatora. Quer dizer, isso aqui tem raízes reais. Né? Se isso aqui tiver raízes reais, isso aqui vai ser igual a x menos lambda 1 vezes x menos lambda 2. Tá? Muito bem. Então, significará que T menos lambda identidade, T menos lambda, vamos dizer, lambda 1, lambda 2, isso aqui aplicado em V, igual a zero para todo V pertencente a V.
Porque essa fatoração aqui eu já fiz esse exercício no caso do segundo grau, mas vale em geral, né? Você fatorando o polinômio, a fatoração vem aqui para quando você substitui x por t. Bom, agora vou fazer a seguinte observação, que é, bom, se existir um v tal que isso daqui é zero, já tem, o lambda 2 é um alto valor e o v é um alto vetor. E aí o subespaço é invariante. Quer dizer, tá certo? Porque quando eu aplico, eu sei que se eu aplicasse em qualquer v vai dar zero. Então imagina que eu peguei um v e quando eu apliquei esse, que é o que eu faço primeiro, já deu zero. Então significa que t de v menos lambda 2v é igual a zero, para um v não nulo. E aí, mesma coisa, lambda 2 é um alto valor, o v é um alto vetor e eu tenho um subespaço de dimensão 1 que é invariante. Mas supõe que não tem nenhum. Então isso aqui nunca é zero. Tudo bem, pega um v. Então eu sei que isso aqui é diferente de zero. Esse cara aqui é um u. U diferente de zero, para um certo v. Mas então, ó, isso aqui aplicado em u tem que ser zero. Então, você vai ter t menos lambda 1 i aplicado em u é igual a zero, ou seja, t de u igual a lambda 1 u. E aí o u é um alto vetor e aí você tem um subespaço de dimensão 1 que é invariante. Então, se k for igual a 2, está resolvido. E a ideia geral já está aqui. Se k for igual a 2, já necessariamente não dá lambda 2 vão ser alto valores nesse caso? Assim, sim, nesse caso aqui, Só porque aí o k seria de grau 1. Se só o lambda 1, certo? se só, vamos dizer, realmente, se esse cara, vamos dizer, se não tiver nenhum v, eu não, mas é uma boa observação, quer dizer, se não tiver nenhum v, como eu supus agora, tal que isso daqui, vamos dizer que esse daqui seja zero, né, significará que essa transformação linear aqui é uma bijeção. E, portanto, esses u que estão aqui são todos os u possíveis, e aí, na verdade, eu vou ter t menos lambda 1. T de u menos lambda 1, u vai ser igual a zero para todo u no espaço. E aí, isso invalida o fato de que P seria o polinômio mínimo. Tá? Vamos dizer, isso não precisaria disso, que é mais forte para fazer a demonstração que eu fiz, mas é verdade. Quer dizer, na verdade, essa fatoração aqui, né, ela implica necessariamente, quer dizer, o fato do polinômio mínimo se fatorar dessa maneira, garante que tem um cara aqui. Que, aliás, é consequência de uma coisa também que a gente não vai precisar agora, mas que de passagem eu mostrei da última vez, que V é lambda é alto valor, se e somente se ele é raiz do polinômio mínimo. Então, se lambda 2 é uma raiz do polinômio mínimo, lambda 2 já é um alto valor e tem um alto vetor, e lambda 1 também. Tá? Mas, bom, esse ainda é o caso mais simples, né? Porque imagina que, na verdade, né, o outro caso é que x2 mais bx mais c não se fatora. Então, vamos ver, o que acontece? Você tem T2 mais BT mais C identidade aplicado em qualquer vetor U é igual a zero.
Então você tem que T2 de U mais B T de U mais CU é igual a zero para todo U. Imagina que você tenha um U. Então, agora, vamos imaginar o seguinte, também sem me preocupar. Na verdade, eu sei, nesse caso, né, eu podia englobar a demonstração do caso anterior nesse, mas estou separando. Eu sei que, na verdade, eu não posso ter nenhum autovetor aqui. Nessas circunstâncias, eu não posso ter nenhum autovetor. Por quê? Porque eu não tenho raízes reais. Se esse cara não se fatora, ele se fatora nos complexos, mas não se fatora nos reais. Então, se ele não se fatora, significa que não tem raiz. Se não tem raiz, não tem autovalor. E se não tem autovalor, não tem autovetor. Então, nesse caso, eu posso garantir o seguinte, né? Que T de U e U são linearmente independentes. Que supondo U diferente de zero, né? Pega um U diferente de zero e eu posso aplicar isso. Tá? Então, por que eles são linearmente independentes? Porque eu acabei de ver que se não tem raízes, não tem autovetores. Então, o T de U não pode ser múltiplo de U, nem o U ser múltiplo de... Porque, vamos dizer, você dizer que T de U é igual a lambda U é a mesma coisa que você dizer... vamos dizer, se o T de U não pode ser lambda U, né, em particular, quer dizer, você poderia, vamos pensar o caso diferente de zero aqui, né? Quer dizer, aqui você teria 1 sobre lambda T de U igual a U. Então, o U seria múltiplo de T de U. Tá? Mas mais simples, quer dizer, se o lambda fosse zero, né, quer dizer, se T de U fosse lambda U com lambda igual a zero, então U e T de U também seriam linearmente dependentes. Mas, bom, tá, quer dizer, ou dizendo de outra maneira, né, se T de U igual a lambda U, então U é um autovetor. Se U igual a lambda T de U, eu não posso ter lambda zero porque eu estou supondo U igual a zero. Então, T de U seria 1 sobre lambda, U também, U seria autovetor. Tá? Então, isso aqui não pode acontecer nesse caso, eles são linearmente independentes. Então, eles geram um subespaço de dimensão 2. Dois vetores linearmente independentes geram um subespaço de dimensão 2. E olha só que interessante. Então, considera V0 gerado... Aliás, acho que eu vou até fazer isso maiorzinho aqui, né? Vamos apagar aqui. Eu estou mostrando agora o seguinte, né? Que se eu não tenho nenhum autovalor, quer dizer, se P de T, PT de X é igual a X2 mais BX mais C sem raízes reais. Então, o primeiro caso era ele ter raízes reais. Se ele tinha raízes reais, tem autovalor, tem autovetor, tem subespaço de dimensão 1, que é invariante. Agora, se ele não tem raízes reais, o que eu estou mostrando é o quê? É que se eu pegar U diferente de zero, então eu tenho que T2 mais BT mais C identidade aplicado em U é igual a zero. Isso significa o quê? Que T2 U mais B T de U
mais CU é igual a zero. Mas olha só, isso significa ó, que T de T de U, que é esse cara daqui, é igual a menos B T de U menos C U. Isso é uma combinação linear de T de U e U. Então, se V0 é o espaço gerado por U e T de U, eu pego esses dois caras, eu pego o plano que eles formam, né? O que acontece? Ó? Se eu tiver um elemento de V0, esses dois caras formam uma base para o meu espaço, já que eu sei que nessa circunstância eles são linearmente independentes. Então, ó, eu tenho que T de U pertence a V0, porque, quer dizer, pensando isso aqui não como esse T de U, mas como uma imagem desse. E T, vou fazer assim, para ficar mais claro. Vou chamar esse cara aqui de ε1, esse cara aqui de ε2. Então, T de ε1 é igual a T de U, que é igual a ε2. Então, pertence a V0. E T de ε2 é igual a T de U, que eu acabei de ver, que é igual a menos B ε2 menos C ε1. Então, está também em V0. Então, eu tenho um subespaço invariante de dimensão 2. Tá? Bom, isso foi só o caso K igual a 2, né? Mas eu fiz o caso K igual a 2 mais devagar, porque imagina agora K maior que 2. Hein? Então, o que é a sua base de autovetores? Não tem autovetores, entendeu? Justamente, quer dizer, tem, no fim eu sei que tem, mas eu começo, em vez de porque aqui eu nem estou supondo que a minha T é simétrica. Então, se a T não é simétrica, pode não ter autovetores. Tá? Por exemplo, em R2 você tem uma rotação. Né? Se a rotação não for de um múltiplo de π, né? De 0 graus, 180 graus, 360 graus, não tem autovetores. Todo mundo saiu um pouquinho. Então, pode não ter. Mas o que eu estou dizendo é que esse caso de dimensão 2, de certa forma, é o pior. Quer dizer, se não tiver nenhum autovetor, eu não tenho nenhum subespaço de dimensão 1 que fica parado. Mas pelo menos um de dimensão 2 eu tenho. Tá. A questão é uma coisa simétrica, é que esse espaço sempre vai ter autovetores. Depois nas simétricas, o que eu vou fazer? Eu sei que se é simétrica, um subespaço de dimensão 2 cai no caso que eu demonstrei. Então, vai ter. Então, em vez de mostrar primeiro que tem autovetores, eu primeiro mostro que tem um subespaço de dimensão 2 que é invariante. E ali está resolvido. Agora, suponha que o nosso espaço, o nosso polinômio PT seja de grau maior que 2. Aí, eu vou chamar o teorema fundamental da álgebra. Pelo teorema fundamental da álgebra, ele se fatora como produto de polinômios de grau, no máximo, 2. Né? Então, bom, vou pensar logo o pior caso. Né? Se ele tiver uma raiz real, já que voltamos no que tinha provado na aula passada, né? Eu já sei que se o polinômio tem... E a demonstração é que se ele tem uma raiz real... Vamos refazer. Né? Supõe que ele tenha um termo, vamos dizer, PT de x seja alguma coisa assim, x menos lambda vezes um q de x. Tá? Vamos fazer assim, quer dizer, supõe que ele tem um fator, seu caso 1, um fator do primeiro grau, que aliás vai englobar essencialmente o que eu fiz antes. Né? O que acontece? Ó? Esse cara daqui, né, tem grau menor do que K. Né? Porque esse é de grau K, esse é de grau 1, esse é de grau K menos 1.
Então, esse daqui, eu posso garantir que, como esse é o polinômio mínimo, esse daqui não anula t. Quer dizer, q de t não é zero. Significa, a função não ser nula, não ser identicamente nula, é que tem um vetor em que ela não é nula. Quer dizer, aqui eu posso garantir que existe u tal que q de t em u é diferente de zero. Porque se ele se anulasse em todo u, ele seria um polinômio que anula t de grau menor que o grau do polinômio mínimo. Então, não pode. Bom, tudo bem. Então, toma um tal u. O que vai acontecer? Você pega t menos lambda identidade, q de t em u, esse cara aqui é diferente de zero. Chama ele de v. O v é um autovetor associado ao autovalor lambda. Então, tem um espaço de dimensão 1 que é invariante. Tá? Então, beleza. Então, caso 2. O caso 2 é que eu posso escrever, então, o PT de x pelo menos como uma coisa do tipo x2 mais bx mais c vezes um q de x. Na verdade, vamos dizer, pelo que eu já fiz no caso 1, esse aqui não tem nenhuma raiz real. Mas isso nem importa muito. Importa aqui o seguinte, que também, ó, esse tem grau k e esse tem grau k menos 2. Então, ele não pode anular t. Então, de novo aqui, ó, existe u tal que q de t em u é diferente de zero. Então, a gente pode fazer assim, escrever T2 mais BT mais C, identidade, aplicado em, aplicado em Q de T, aplicado em U, isso daqui é igual a zero. Só que esse cara daqui é um V diferente de zero. E aí eu caí na seguinte situação, ó, eu tenho T2 de V mais B, T de V mais CV igual a zero. Com V diferente de zero. Eu nem preciso me preocupar aqui, eu posso dizer, bom, se T de V for múltiplo de V, quer dizer, se V e T de V forem linearmente dependentes, como V é diferente de zero, o T de V teria que ser múltiplo de V. Aí tudo bem, achei um autovetor, achei um subespaço de dimensão 1 invariante. Se não são, o que acontece? Eu estou nessa situação aqui. Então eu pego o V, chamo de epsilon 1, o T de V eu chamo de epsilon 2, e o espaço gerado pelos dois vai ser invariante por T. Então, o que eu acabei de mostrar, se eu tenho uma transformação linear, nem usei produto interno, nada, eu tenho um espaço vetorial de dimensão finita, tem uma transformação linear dele nele mesmo, então existe um subespaço invariante por T de dimensão no máximo 2. De dimensão maior que zero, um subespaço não trivial, de dimensão no máximo 2. Então agora acabou. Se a minha T, além disso, for simétrica, eu pego um subespaço de dimensão 1 ou 2, pego o ortogonal a ele, os dois são invariantes, os dois têm dimensão menor do que a dimensão do espaço. A minha hipótese de indução é que o teorema vale para a dimensão menor que a do espaço, então o teorema vale aqui, eu tenho uma base ortonormal de autovetores aqui, outra aqui, juntando as duas eu tenho uma base ortonormal de autovetores do espaço. Tá? Então, vamos dizer, não vou reescrever tudo, mas pelo menos assim, né? Vamos. Então, demonstração
Demonstração do teorema espectral. 1. Vale se dimensão de V é igual a 1 ou e se dimensão de V igual a 2. 2. Suponhamos dimensão de V maior que 2 e o teorema válido em vou chamar aqui N, dimensão menor que N. Então, como funciona? Pegamos desenho da demonstração. Pegamos aqui um V0 com T de V0 contido em V0 e dimensão de V0 igual a 1 ou dimensão de V0 igual a 2. Então, pela primeira parte, eu sei que em V0 o teorema vale. Como T de V0 está contido em V0, T é uma transformação simétrica, eu olho para ela como uma transformação de V0 em V0, e aí aplico a parte 1 do teorema, parte 1 da demonstração. Aqui tem uma base ortonormal de autovetores, ou seja, ou tem um autovetor ou tem dois autovetores ortogonais. Bom, aí, agora eu pego V0 ortogonal. Então, o que eu tenho? Dimensão de V0 ortogonal menor que N. Porque ela ou é N menos 1 ou é N menos 2. E também, pelo que eu mostrei lá atrás, se T de V0 está contido em V0, T de V0 ortogonal também está contido em V0 ortogonal. Então, aqui eu tenho V0 tem base ortonormal de autovetores de T, pela minha hipótese de indução, né? V0 ortogonal aqui. E aqui o V0 tem base ortonormal de autovetores de T. Aqui, por 1. E esse aqui, pela hipótese de indução. Mas eu sei que o V é soma direta de V0 com V0 ortogonal. Quer dizer, todo vetor de V, eu pego agora um vetorzinho aqui, desenho ele em laranja, né, para ele ficar mais destacado. Pego um vetor V aqui, vetor pequenininho, projeto ele aqui, projeto ele aqui, aqui vai ter um V0zinho, aqui vai ter um V1zinho, ele é soma desses dois, só que esse daqui se escreve como combinação linear dos caras de K, esse daqui se escreve como combinação dos caras de K, a soma dos dois então se escreve como combinação linear da união da base de K com a base de K. Com certeza, como a gente já viu, essa soma direta garante que essa combinação linear também é única. Ou seja, juntando uma base aqui com uma base aqui, eu tenho a base do espaço todo. Tá?
quer dizer, vamos dizer, no fim, tendo feito todos os detalhes, posso escrever assim, a demonstração como se fosse um desenho. Né? Então, considero que isso demonstra nosso teorema espectral finalmente. Esse é um teorema, vale a pena saber.